pretende fazer caso o Partido dos Trabalhadores não consiga reverter essa situação? O senhor já pensou num novo nome de um vice? Veja, eu tenho convicção de que o TSE vai reverter, até porque você não pode punir a instituição, você tem que punir o dirigente, não é? Então essa decisão ela deve ser reformada no TSE em relação à exclusão do PT da chapa. Em relação à questão do TCU, o próprio TRE já inocentou o vice-governador Marcos e homologou a sua candidatura. Portanto, não há mais impedimento em função da questão do nome dele na lista do TCU. Está resolvida. Resolvida, então, essa questão. O TRE já resolveu e o declarou inocente, portanto, ele pode ser candidato a vice. Em relação ao partido, nós vamos aguardar os recursos que... Nós temos dois recursos, um do Supremo e outro que está subindo para o TSE. E todos os advogados estão dizendo não é possível punir a instituição. Pode ser punido o dirigente, não a instituição. Então nós temos convicção, certeza que o PT vai ser mantido na chapa. Em algum momento o senhor, não tendo claro ainda esse resultado, chegou a pensar num outro nome? Não, até porque eu tomei conhecimento, não é, da decisão e os advogados me orientaram, se não se preocupe, não só os advogados daqui, mas também de Brasília que estão acompanhando o caso. Então nós estamos absolutamente tranquilos em relação a isso. Candidato, governar é um exercício de diálogo permanente, não apenas com a população, mas também com outros segmentos, com outros partidos políticos. O PSB, tirando, claro, a coligação do PT, praticamente ficou isolado nessa eleição, são só 2 partidos na sua coligação. Se for eleito, como o senhor pretende buscar apoio na Assembleia Legislativa para conseguir governar? Olha, nesse momento nós temos uma aliança fantástica, uma aliança com o povo do Amapá, com o povo do nosso estado, com o nosso povo. Nós estamos liderando as pesquisas, não é? E eu tenho uma experiência muito interessante com a bancada federal. Nós construímos na bancada federal um entendimento em relação aos interesses do nosso povo, do povo do Amapá. Tanto que nós colocamos emendas de bancada prioritária para construir o HU, o Hospital Universitário, que é um hospital de 300 leitos, com 64 UTIs e 16 salas de cirurgia. Isso é resultado desse entendimento com a bancada, não é? Mas o senhor também vai precisar desse mesmo entendimento com a Assembleia Legislativa para governar. Eu vou chegar lá, nós vamos ter esse entendimento, eu estou convencido disso, até porque, veja, essa experiência parlamentar eu construí depois de ter sido prefeito e governador, que é uma experiência muito rica, não é? E muito importante para o povo. Depois nós estamos construindo agora o Hospital de Barretos, né? Um hospital que vai tratar a prevenção, diagnóstico e também tratamento do câncer, não é? O hospital vai ser inaugurado em novembro e é resultado dessa aliança. Nós reunimos 9 parlamentares, os 3 senadores e 6 deputados e deputadas federais e nos cotizamos com 1.900.000 cada um para construir o hospital e a obra está em marcha, está quase pronta. E, além disso, vai ter 2 carretas que vai percorrer o estado fazendo exames e diagnóstico de câncer. Ou seja, é um passo muito importante no combate ao câncer. Certo. Candidato, já que o senhor falou de saúde, deixa eu lhe perguntar sobre um projeto que foi do governo do PSB. Criou várias bases do SAMU no interior do estado. Até hoje, essas bases não funcionam. O atual governo chegou a dizer que cidades pequenas foram contempladas, onde não haveria a necessidade de ter a implantação desse tipo de serviço e que teria sido melhor usar esse recurso para investir na estrutura das unidades de saúde que estão nessas cidades. Na sua avaliação na época, o seu governo, o governo do seu partido não avaliou bem essa proposta de fazer essas obras nessas cidades? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Hoje, um paciente do Oiapoque, do Laranjal do Jari ou de outros municípios distantes, eles têm que vir a Macapá para um tratamento mais especializado. Então ele tem que ir lá na unidade especializada, na clínica de oftalmologia ou cardiologia, ele tem que ir lá pegar uma senha. Depois, no outro dia, ele volta lá para marcar a consulta e no terceiro dia que ele... Aí marca a consulta, sabe Deus quando, para que ele seja consultado pelo médico. O SAMU, na verdade, ele tem um link com o Centro de Regulação que foi construído no Pacoval. Esse, na verdade, é uma política do Ministério da Saúde, não é?
para que esse centro de regulação faça o referenciamento de todos os pacientes do SUS. Então, o paciente entra na UBS, é diagnosticado com uma doença grave que exige um especialista, aí a própria UBS encaminha para o centro de regulação. O centro de regulação ele vai marcar o dia e a hora que o paciente vai ser consultado. Então, esse é um sistema que nós vamos colocar para funcionar a partir do ano que vem, porque está toda a estrutura pronta. Tem 7 SAMU e tem o centro de regulação. Eu tenho conversado muito com as pessoas e elas reclamam muito. Eu tenho ido muito nos hospitais, eu tenho muitas emendas que nós colocamos para o governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, e eu estou acompanhando a compra dos equipamentos. E eu recebo essas reclamações sobre marcação de consulta. E o centro de regulação, que tem o SAMU na ponta, já deveria estar funcionando. É uma pena que não esteja funcionando, mas olha, isso nós vamos pôr para funcionar. O ano que vem, com certeza. O senhor acha possível já, no ano que vem, sim, porque... caso o senhor seja eleito, fazer essas 7 unidades entrarem em operação? Sim, sim, porque o centro de regulação, a obra física está pronta. Eu visitei lá alguns anos atrás, está toda pronta. O que falta é o equipamento de informática, não é? E isso vai fazer um link com o SAMU e com as UBSs. Aí nós teremos um sistema completo de atendimento, não é, através da internet do nosso sistema de saúde. O SUS é uma lei perfeita, é um sistema muito bem pensado. O problema é que o SUS foi desmontado e nós vamos ter que remontar para atender com qualidade os nossos pacientes. Deixa eu falar com o senhor agora em relação ao seu exercício parlamentar. Teve o levantamento do Congresso em Foco que colocou o senhor entre os 10 senadores que têm, digamos assim, um mandato mais caro para o Senado. Colocou o senhor, inclusive, em segundo lugar, com uma despesa de R$1.028.000, isso tirando os custos com as passagens aéreas, sem incluir também combustível e passagem. O que torna o seu mandato um dos mais caros do Senado? O senhor pode explicar? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque me permite esclarecer, né? Todos os senadores, incluindo o senador Davi, o senador Randolfo, gastam exatamente a mesma coisa. A diferença é 10 mil, 5 mil entre um e outro. A diferença é muito pequena. Os senadores de Roraima, Rondônia, os senadores da Amazônia também têm os mesmos gastos. E eu tenho uma particularidade. Nós temos um laboratório de informática e nós temos uma equipe de técnicos que treina na área da gestão compartilhada e também da transparência. Não é? A minha equipe mobiliza a comunidade, não é? E a gente vai acompanhando os gastos públicos. Foi assim que nós detectamos o desvio, aquela operação Senhores da Fome, ela surge exatamente desse treinamento com a comunidade. Nós estávamos discutindo no bairro e tinha uma escola que tinha recebido R$220 mil. E os moradores disseram, não, mas não tem merenda aqui. Aí, naquela mesma hora, foi feita uma denúncia para o Ministério Público. Depois surgiram em vários outros bairros a mesma situação, as denúncias foram encaminhadas, o Ministério Público passou a investigar e terminou desbaratando uma quadrilha que estava desviando merenda escolar. Portanto, esse recurso é muito bem aplicado. É ele que permite a gente monitorar nossas emendas. Veja só, nós temos uma experiência com o prefeito Clécio, de parceria com o prefeito Clécio, para construir na Avenida das Oliveiras, no bairro Morada das Palmeiras, R$1,5 milhão e 974 mil no conjunto Embrapa. Nós montamos, a minha equipe foi no bairro, eu também, reuni com os moradores, nós montamos grupos de gestão compartilhada a partir de grupos de WhatsApp. E o morador passou a acompanhar passo a passo, desde que chegou o dinheiro na conta, até a licitação da obra, os pagamentos e a obra em si, e a qualidade da obra. Conclusão, a obra foi feita e, no caso do Morada das Palmeiras, sobrou R$65 mil. Imagina, no serviço público, numa obra pública, sobrar dinheiro, isso é uma coisa rara. E no conjunto Embrapa também sobrou quase R$70 mil. Então, o que mostra que esse recurso é fundamental para proteger o povo, para proteger e para
treinar as pessoas. Eu tenho treinado, inclusive, vereadores que estão interessados em fazer acompanhamento de gastos públicos através dos portais de transparência. Isso é muito importante, a sociedade se mobilizar para acompanhar os gastos públicos e dar um basta na corrupção. Vamos só adiantar, vou pedir, inclusive, o senhor pode tomar uma água enquanto eu faço uma pergunta, que eu sei verdade. que a central aqui acaba prejudicando. O seu partido, ele é grande defensor da microeconomia, aquela que gira em torno das comunidades. No caso do Caixa Escolar, houve uma agilidade na compra e também no pagamento de serviços, mas acabou deixando uma herança, um grande problema trabalhista e também de corrupção, que o senhor falou há pouco sobre esse combate. O senhor considera que o governo do PSB errou ou ainda apostaria nesse projeto para a educação? Não, veja, o governo do PSB acertou em cheio. Descentralizar o dinheiro para a comunidade é fundamental, porque o dinheiro da escola, primeiro, se houver um furo no teto, uma telha quebrada, o diretor da escola tem o dinheiro ali, ele chama um trabalhador do entorno e conserta o que quebrou. A merenda escolar, na época que eu era governador, a merenda escolar era comprada no entorno da escola. Então a escola ganhou uma enorme visibilidade, todo mundo passou a se interessar pela escola. Mas o passivo trabalhista que acabou gerando? Não, mas isso não, na minha época não tinha passivo trabalhista. Nós deixamos tudo organizado. O que é que acontece? Eu treinei durante 6 meses os secretários administrativos para poder gerenciar o caixa escolar. E aí o governo que me sucedeu tirou quem sabia cuidar de todas as operações, inclusive de recolhimento dos direitos trabalhistas, deixaram de recolher. Na minha época não tinha esse passivo trabalhista, não é? Porque o dinheiro chegava na escola, era pago a merendeira, o servente e também os encargos trabalhistas. Agora, o que é que eu pretendo fazer? Nós vamos insistir na descentralização. Você pretende voltar, então, com esse Nós vamos voltar de uma maneira diferente. Como seria? Nós vamos descentralizar o recurso de forma legal, ou seja, as escolas, as maiores escolas vão ter um orçamento próprio aprovado na Assembleia Legislativa, para que eles possam contratar servente, a merendeira, comprar merenda, comprar o material para manter as escolas. As escolas estão muito mal mantidas, não é? Sem esse dinheiro é difícil manter a escola. A escola tem que ter recurso lá, inclusive contratar os vigilantes. As escolas, com recurso orçamentário, elas vão poder contratar os seus vigilantes de volta. E, na verdade, tem 2.100 vigilantes desempregados. Isso nós vamos trazer esses vigilantes de volta para proteger nossas escolas. Já que o senhor falou sobre a questão dos vigilantes, claro, teve esse desligamento desse contrato que contratava os vigilantes, foi investido recursos para a vigilância eletrônica. Como o senhor vê a questão de encontrar os recursos para manter esse serviço, que é um serviço caro, custava mais de 10 milhões por mês para o governo? Não creio que chegue a tanto, não é? Eu me lembro que a educação, eu acompanho os gastos públicos, não é? A educação gastava por ano 40 milhões com a vigilância, mas não é, a economia que a educação faz protegendo as escolas, eu acho que vai além disso. E depois, preservar os empregos dessas pessoas. Não há dificuldade de contratar os vigilantes, tem recursos orçamentários. Você tem uma ideia, a folha de pagamento cresceu de 2014 a 2018, a julho de 2018, em 430 milhões de reais, sem contar os servidores que saíram da folha de pagamento do Estado em função das emendas constitucionais que nós aprovamos no Congresso, aliviaram a folha, são quase 2.500 servidores, numa economia de quase 15 milhões, de 170 milhões por ano. Então, somado a isso, a folha cresceu, não é, de uma maneira exorbitante e não houve reposição salarial. A única reposição feita em 4 anos foi de 12,8%, não é, linear. Então, tem aí um mistério que a gente vai precisar se aprofundar para poder... Mas eu garanto que nós vamos ter recursos para pagar os vigilantes, porque sempre teve, né? A vida toda teve recursos para pagar vigilantes. Mas esse valor de 10 milhões por mês, inclusive, nós chegamos a fazer esse levantamento, por isso que eu lhe passei no portal da transparência, né? Chegamos a fazer a avaliação. Então acaba sendo um valor alto, mas claro, se o senhor diz que é possível... Não tenho a dúvida que vamos, claro, acompanhar. Deixa eu só avançar para poder voltar a falar de saúde, porque em 2013 o Ministério da Saúde, ainda durante uma gestão do seu partido, o PSB,
Nesse ano, o Amapá alcançou a pior taxa do país de crianças infectadas com HIV e foi apontado à época que o principal problema era a falta de pré-natal adequado. Como evitar esses índices negativos num novo mandato do seu partido? Hoje nós temos a maior taxa de mortalidade infantil. Não é? O Amapá é campeão da mortalidade infantil. Nós vamos reestruturar o Sistema Único de Saúde. Não é? Nós temos essa experiência nós construímos na minha época de governador. Nós pegamos em 95 e organizamos o SUS. E nós reduzimos a taxa de mortalidade infantil. Em 2002, a taxa de mortalidade infantil estava abaixo da média nacional, não é? Porque nós tínhamos um conjunto de ações. Não é? Janete, minha companheira de vida e de luta, deputada Janete Capiberibe, ela criou o Bolsa Família. O levantamento do Ministério mostra a época, né, do Ministério da Saúde. Sim, mas o que eu estou falando é da nossa capacidade de resolver problemas. Esses problemas, como o da mortalidade infantil, não é? E também do excesso de cesarianas na rede pública, nós vamos resolver como nós já resolvemos lá no passado. Nós criamos lá, naquele período, o Bolsa Família. Para que era o Bolsa Família? Para que as mães tivessem possibilidade de alimentar os filhos corretamente e reduzir a mortalidade infantil. Então, nós temos um conjunto de políticas inovadoras. Nós aplicamos essas políticas inovadoras no passado e, a partir do ano que vem, a expectativa é de voltar com políticas modernizadas através dos aplicativos, do controle social, porque hoje nós temos uma realidade completamente diferente dos anos 90, não é? Nós temos aí os aplicativos, a comunicação em rede, e que no mandato de senador nós usamos isso, inclusive aprovamos a lei da gestão compartilhada, está aprovada no Senado, que permite o cidadão, usando os aplicativos, acompanhar todas as despesas públicas, como nós fizemos nos casos que eu acabei de citar, os exemplos do Morada das Palmeiras e do Conjunto Embrapa. Então, o que eu estou lhe dizendo é o seguinte: no meu período de governo, nós derrubamos a mortalidade infantil. E, a partir de janeiro, nós vamos atacar duramente, reorganizar o Sistema Único de Saúde, criar novas políticas para poder assistir. Criamos o aleitamento materno lá na Mãe Luzia. Então, tem solução. Certo. Eu só gostaria realmente de avançar e de fazer mais uma pergunta. No último governo do PSB foi adotada a prática de lançar mão dos consignados descontados na folha de pagamento, no salário do servidor. Não houve o repasse para as instituições financeiras, esse repasse deixou de ser feito. O senhor mesmo foi um grande crítico dessa prática. O que ocorreu para o seu partido repetir essa situação e como o senhor vê uma forma de evitar que isso volte a ocorrer numa nova gestão? Olha, eu de fato não tenho essas informações do passado. O que eu tenho a informação é muito recente. O Banco do Brasil acabou de suspender os empréstimos consignados por atraso de pagamento, não é? Agora, no nosso governo, eu não lembro de nenhum atraso, não é? Nós pagávamos fornecedores... Houve na última gestão do PSB. Não, mas o candidato sou eu, não é? Sou eu o candidato. Então, eu tenho que fazer referência no que eu já fiz e no que eu vou fazer. Então, veja, no meu governo, fornecedor não tinha atraso, consignado não tinha atraso nem de jeito nenhum. O dinheiro caía na conta do fornecedor, o dinheiro caía na conta do construtor. É só consultar qualquer um, eles lembram desse período. E isso vai voltar a partir do ano que vem. Os consignados, aquele servidor que quiser empréstimo, vai ter direito de fazer empréstimo. Agora os empréstimos estão suspensos. Eu garanto a você e ao nosso telespectador, ao nosso povo sofrido, que isso vai deixar de acontecer. Nós vamos equilibrar as finanças públicas. Esse é o primeiro passo. Senador, equilibrar as finanças públicas. Ou seja, nós não podemos gastar mais do que nós arrecadamos. 40 segundos para fazer suas considerações finais. Fique à vontade. Gente, o nosso povo está sofrido, precisa de saúde, precisa de educação, precisa de segurança e precisa de emprego. Esse é o nosso desafio. Nós vamos resolver esses problemas. Nós estamos aqui como candidato para resolver o problema do povo, não é? E mais, eu tenho sido recebido com enorme carinho por onde eu vou. Carinho que me emociona. Eu estou fazendo uma campanha emocionante. Claro, vivendo esse sofrimento do povo. E por último, eu queria agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando, que nos abraçam e pedir o voto. Para deputado federal, você pode votar no 40,
Para deputado estadual também pode votar no 40. Para a senadora, Certo. 400 e para governador, 40. Muito obrigado. Obrigada, candidato. Logo depois do Globo Esporte, o candidato Capi vai ser entrevistado ao vivo no portal.